Boa noite a todos. Que a paz de Cristo envolva todo esse ambiente e todos nós. Bom, o tema de hoje, né, mais uma vez, muito obrigado aí pelos colegas pela oportunidade. E segundo tema, segunda oportunidade de estudar, segunda oportunidade de aprender. E outro compromisso, né, William? Outro cheque assinado aí que agora a gente sabe, não pode falar que não sabe mais, né? Bom, então o tema é pedir e obtereis, né? E esse tema, quando eu comecei a me preparar, comecei a estudar, tem bastante material. Então, assim, depois daqui, se vocês quiserem ir no YouTube, tem palestras do Haroldo maravilhosas, realmente muito bonito, vale a pena assistir, são palestras assim que vão complementar de maneira, acho que muito rica o que a gente conversar hoje aqui. E esse ponto de pedir, né, se é algo tão importante para nós, que essa é a nossa comunicação com Deus, né? Podemos fazer isso de maneira, assim, no automático? Não dá, né? Tem que fazer de maneira concentrada, consciente. Mas quando a gente pensa como é que é o nosso dia a dia, né? A gente levanta, né? Assim, toma café, tal, faz as nossas coisas e sai. E aí começa o dia, né? Fazendo as nossas coisas, e a gente gosta mais das coisas que são repetitivas, são iguais, sem muita mudança, caminho conhecido, as coisas conhecidas, né? E aí vai, fazemos o nosso dia assim. E final do dia, chegamos em casa e mais uma vez, uma série de ações repetitivas, né? E fazemos as coisas igualzinho. E aí, dentro dessas ações, às vezes está também a prece, né? Que quando fazemos, às vezes dormindo quase, né? Começamos, Pai nosso que estais, né? E aí o pensamento vai, né? No que fizemos durante o dia, deixamos de fazer, nas situações, o que foi bem, o que não foi, de repente chega o amém e missão cumprida. Rezei, né? Será que foi uma boa oração? Será que pedimos alguma coisa? Ou só fizemos o check ali na caixinha que rezei e posso dormir? Né? Bom, o efeito disso é que esse orar sem o adequado pensamento, a concentração, faz a vida dos nossos mentores muito difícil. Porque basicamente a gente não sabe o que está pedindo, né? Então você chega num prédio, alguém te pergunta, que andar você vai? Ah, qualquer um, prédio errado. Então já foi, né? Já perdeu. Então esse ponto realmente é algo para a gente entender. E para mim estudar esse capítulo foi fantástico, porque, né, nessa idade fala, puxa vida, eu achei que eu sabia pedir, né? Mas aí você conclui que realmente não sabe. E é interessante. Então vamos lá ver como é que a gente pode melhorar a nossa maneira de pedir. Então aqui a definição, né? Agora tem que tirar o óculos, senão não enxergo nada. Bom, a definição da prece. Mensagem oral, escrita ou em pensamento. Vocês vão perceber que a palavra pensamento, ela vai se repetir várias vezes. Que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção ou agradecimento, agradecendo uma graça recebida. Outra definição, ato ou efeito de suplicar, súplica, rogo, pedido. Aqui o Dr. Décio, que é um médico e também espírita, ato íntimo de nossa comunhão com a providência divina. Agora vamos ver qual que é o conceito de prece. A prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber a proteção e auxílio. Então essa questão de proteção e auxílio é uma dimensão da prece, quando a gente pensa, eu tenho pedido e tenho prestado atenção ao que vem depois da prece.
Então, sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for a prece. Allan Kardec. Um outro conceito, né? Expressar do nosso coração o que realmente necessitamos, com humildade e fé, confiantes que merecemos, pois é importante para o nosso crescimento. Essa frase, ela resume uma série de temas que a gente vai conversar. Aqui vem expressar do nosso coração. Então a prece não pode ser algo mecânico, tem que ser algo sentido, tem que ser algo que realmente reflete o momento que a gente está vivendo e os pensamentos muito alinhados, concentrados nisso aí. E aí vem a parte que realmente necessitamos, né? E é um outro campo super interessante que a gente vai ver que às vezes a gente quer alguma coisa e a gente pede. E aí a gente recebe. Não o que pediu, mas o que a gente necessita. Não sei, lembro de criança, né? Você está meio gripado, doente, né? Aí já está mal. Aí a mãe leva na farmácia. Aí o que você espera? Alguém vai fazer plim e vai sarar, né? O que você recebe? Injeção. Né? Então assim, já estava mal, aí toma uma injeção. Aí piora ainda mais, né? Mas aí sara. Né? É uma dor para a melhora. E também pedir com humildade e fé. Essas duas palavras, humildade e fé, é um outro campo também difícil. Né? A gente vai ver que às vezes atrás da humildade está muito bem escondido o orgulho. E a fé é realmente a persistência de pensamento e confiança. Confiante que merecemos. E esse merecemos, atrás do merecemos, tem o ponto que somos todos filhos de Deus. E Deus é bondade infinita, amor infinito. Né? E como de nós, para os nossos filhos, nossa maior satisfação é ajudar os filhos, ser útil aos filhos. Agora imagina de Deus para nós. Né? A felicidade, a alegria de nos ajudar desde que peçamos. Mas o que nos impede de pedir? Então, e esse pedido é importante para o nosso crescimento. E a palavra nosso reflete que não é para o meu crescimento. Uma outra coisa que eu vi em vários vídeos e material que eu li, é que o que a gente pede não pode ser útil só para nós. Tem que ser algo útil no contexto. Eu peço só para mim, não recebe. Algo para o meu crescimento que vai beneficiar outras pessoas, pode ser que seja atendido. Mas daquela maneira, o que eu necessito, diferente do que eu quero. Agora, vendo no Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse tema é um tema bem grande, né, então acho que é muito interessante no ano que vem a gente dividir um pouco, porque, contrário da outra vez que a gente veio conversar, eu estava juntando material e não conseguia juntar muita coisa. Esse aqui, na primeira juntada, já tinha quase 50 slides. Eu falei, eu vou quebrar o pescoço de todo mundo se eu ficar lendo slide, né? Não vai dar certo. Vou morrer de sono lá. E o desafio foi realmente sumarizar, simplificar para a gente fazer uma conversa. Então, dentro de Pedi e Obtereis, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem 7 temas. E eu comecei a olhar a sequência, a quantidade de material que tem dentro de cada tema. E é bem diferente a quantidade, mas tentando entender, né, por que dessa sequência. E aí, assim, vendo qualidade. Se a qualidade da nossa prece, do que a gente pede, não está alinhada, palavra, pensamento, não vai dar certo. Então é fundamental. E aí, tentando resumir um pouquinho, em poucas palavras, né, a qualidade da prece. Simples, sincera e realmente humilde. E aí depois, quando a gente atinge uma qualidade, pensamento junto com palavra, vem a eficácia da prece.
A eficácia é, depois que eu peço, eu vou ser intuído, eu vou receber algo em troca. E vem o quê? Vem a minha parte, que é fazer. Então a eficácia da prece, depende de nós mesmos. E uma palavrinha que eu entendi lá que assim fazia sentido seria o nosso livre-arbítrio em ação. Por que nosso livre-arbítrio em ação? Mais uma vez, aprendemos a pedir. Pedimos. Recebemos o que necessitamos. É a situação da injeção. O médico fala, você tem que tomar injeção. O que você fala? Não, injeção não gosto de injeção. De quem depende a aplicação efetiva da resposta que a gente tem? Nossa, se eu falo não vou tomar injeção, acabou. Pedi, recebi e não apliquei. Então a eficácia da prece depende de nós, o nosso livre-arbítrio em ação. Aí vem a parte de, junto com a eficácia, que é a ação da prece. De realmente aceitar, não só o que, mas o como. O como é aceitar, e muitas vezes não é um sim, a resposta vem através de um não, vem através de alguma coisa que a gente não fica tão feliz, mas aceitar como sendo realmente a bondade de Deus. Não aceitar com revolta, aceitar do coração. Realmente aproveitar isso. E aí nesse ciclo de vida, né, meio que nesse ponto aqui de, bom, entendo, aceitei e começo a não me revoltar com as situações que são contrárias ao que eu gostaria. E aí a vida segue. E nessa continuidade da vida, o que acontece? A gente relaxa. A gente relaxa e começa a rezar dormindo. Aí o que a gente pede fica inteligível. Ninguém entende o que a gente está falando, muito menos os nossos mentores. Então esse ponto aqui das preces inteligíveis, uma palavrinha que fez sentido lá, foi clareza do coração. Não palavras bonitas, preces longas, maravilhosas, clareza do coração. O que eu sinto, pensamento e aí palavra. Aí tem um outro tema que foi interessante, seria a prece pelos mortos. E esse aqui é um tema bem resumido, mas bem focado, passa a mensagem bem clara. E um resumo aqui seria, reergue-lhes a coragem de quem já se desencarnou. Aí depois vem o tema de instrução dos espíritos, maneira de orar, e de novo, um ajuste na atitude, com humildade, verdadeira humildade e com gratidão. Aqui é como se fosse um ciclo de vida, né? Nesse momento, a gratidão já se faz necessária. Por tudo que a gente passou antes, tudo que a gente aprendeu, os nossos altos e baixos, todo o preparo para a nossa reencarnação, quantas pessoas, de uma maneira ou de outra, fazem parte do nosso plano. E por fim, a alegria da prece. A alegria da prece realmente é, fazendo tudo isso, continuidade, aprimorando pensamento, palavra, conexão, vem nosso caminho até Deus. Então agora vamos ver um pouquinho mais em detalhe cada um dos temas aí. Na qualidade da prece, né, do Evangelho e Espiritismo. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendido, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Nessa parte ele conta uma passagem, né,
de um publicano e de um fariseu que vão ao templo orar. E o fariseu chega lá e fala, não, porque eu sou bom nisso, eu pago o dízimo, eu não faço nenhum mal para ninguém, eu faço tudo de bom, na verdade eu sou quase Deus, então estou perfeito, né? E aí tem o publicano, que chega e fala, meu Deus, desculpa, sou pecador, cometo erros, me ajude a não cometer mais. E aí acaba essa passagem falando que o publicano saiu justificado. E o justificado, nesse contexto, era como se fosse o justo. O justo é o que realmente tem consciência dos erros e trabalha para melhorar. O fariseu, do jeito que entrou, saiu, porque se colocou em evidência e estava se comparando com outros. Cada um de nós temos o nosso plano, o nosso trabalho para ser feito aqui. E alguma comparação fazer para, puxa, o que eu posso aprender dos outros e não o que eu sou bom. Que atrás, às vezes, de uma qualidade, e essa é a frase aqui, humildade é uma qualidade, mas atrás dela o orgulho pode estar em ação. Então, já resumindo essa parte de qualidade da prece. Então, oremos em segredo, em local reservado e tranquilo. Né? E no Evangelho traz esse ponto porque no passado pessoas iam em praças orar. Orar, falando alto lá, tal. Não precisa. A oração é algo para nós, algo íntimo. Oremos com poucas, simples e sinceras palavras que vêm do coração. E o tema aqui que vem do coração é realmente o que sentimos. Não é uma repetição bonita de palavras. Libertemo-nos através do perdão e da caridade, para também sermos perdoados. Oremos com humildade para o crescimento próprio e de outros. Por quê? Quando pedimos algo que é para o bem, geralmente influencia, impacta outras pessoas. Então esse é um pedido correto. Algo só, para mim, não é aprovado por Deus, não passa. Examinemos os nossos defeitos e aprendamos com nossos erros para evoluirmos. Agora, eficácia da prece. Alguma pergunta, algum ponto que vocês gostariam de... Até agora ninguém tombou a cabeça, acho que não estão dormindo ainda. Vamos lá. Bom, eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. São Marcos. E aqui, essa frase ela é muito interessante, é muito rica, né? Porque diz o seguinte, tudo que a gente pede com um bom propósito, para um benefício maior que o próprio, o crede que obtereis seja persistente. Tem uma frase interessante que Emmanuel diz, não é suficiente somente a oração, tem que prestar atenção depois da oração. Porque Deus não fala, Deus não manda WhatsApp, Deus não vai mandar um e-mail, o que você me pediu semana passada, está aqui, né? Só fazer. Não é assim, né? E um dos vídeos do Haroldo é bem interessante que ele fala, Deus é como o sol, você não tem que chegar até lá para sentir o calor. Ele irradia constantemente. E nós todos estamos sob a influência de Deus. Ou seja, pediu, Deus vai se manifestar. E a manifestação, pelo que eu também entendi, ela não acontece diretamente de Deus conosco, mas sim através de quem faz parte da nossa vida. Um familiar, um filho, uma esposa, uma filha, um amigo,
E essas pessoas, sim, vão ser intuídas para, assim, conversarem de um tema que basicamente é uma ideia, é uma sugestão, para que a gente mesmo possa aplicar e sair dessa situação. E tem uma outra passagem interessante que é o seguinte: às vezes temos alguém que não temos uma grande afinidade. E numa situação de trabalho, às vezes em qualquer situação, essa pessoa vai nos dar um feedback, vai falar algumas coisas duras para a gente. Por que vai ser uma pessoa que não tem tanta afinidade? Porque um amigo não teria coragem de falar o que a gente precisa ouvir. Então vem através de um inimigo. Então, assim, ouvir amigos é importante. E a gente, quando vem algo que a gente não gosta, escutar algo que nos chama a atenção, vale digerir, vale processar. Ele também diz o seguinte, que quando a gente pede algo, pensamento, coração, palavra alinhado, ele dá uma dica bem interessante. Faz seu pedido, escreve num papelzinho. O que você pediu? Bem claro. E põe a data. E aí espera. Fica esperando. Por que ele fala para escrever? Porque a gente pede uma coisa hoje e daqui uma semana muda de ideia. Ah, agora eu quero outra coisa, agora amarelo, agora verde. Né? Então não é que Deus não sabe, não nos entrega o que a gente pediu. É a gente que se esquece, a gente se confunde. Então Haroldo dá uma dica bem interessante. Escreve no papelzinho e põe a data. E aí depois que você fez isso, acalma, relaxa e espera, que vai chegar. Deus não esquece de ninguém. Então, aí a outra parte lá. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos, nossas necessidades específicas não podem mudar os decretos de Deus. E aí depois explica. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode mudar pelo nosso capricho. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da nossa vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Para mim, um exemplo mais forte disso foi a invenção do para-raio. Por quê? Foi uma maneira genial de proteger as pessoas. Se não existisse para-raio, cairia nas nossas casas e faria um estrago. Então, essa ideia de tomar uma ação para nos proteger, para nos livrar de uma situação difícil, é válido. Tem que pedir. E pedir do coração. E pedir algo que, recebendo isso, seja útil, não só para nós, mas para várias pessoas. Então, vem aquela parte que Deus sabe o que necessitamos, não tem dúvida. Mas está em nossas mãos, primeiro, clareza, saber o que pedir, e aí pedir. Escrever, pôr a data e esperar, que vai vir, a resposta vem. Ele não esquece. Então, assim, nessa hipótese de que a gente é sujeito à fatalidade, não tem o que fazer e tem que ser subordinado a todos os problemas, aqui ele fala. Seria ilógico, não teria senão, nessa hipótese não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos. Quer dizer, a gente não pode pedir, não pode fazer nada, tudo que acontecer tem que ser submisso a isso. E não é o caso. Para procurar evitá-los, não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para não deles se servir. A vontade
para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou no outro, aceita a injeção ou não, né? Seus atos têm para ele e para outros. Então a gente pede e recebe. E o que a gente recebe não é só para nós. Quando a gente não aceita, a gente não aplica, tem impactos em nós e em todos que estão ao nosso redor. Então, seus atos têm para ele e para outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há apoios a acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade, o que não destrói a harmonia das leis universais. Então, Deus, sim, pode aceder a certos pedidos, fazer exceções, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem todo o universo, que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Então, orar é o nosso livre-arbítrio em ação. E aqui, complementando, seria ilógico concluir dessa máxima: que quer que seja que pedirdes pela prece, vos será concedido. Que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho, as coisas contrárias aos interesses deste. O que seriam coisas contrárias ao interesse? Acho que a gente talvez já tenha vivido, visto situações que alguém quer muito uma coisa e lhe é dado. E às vezes é uma alegria intensa por 1 mês, 2 meses, 6 meses. E depois uma situação difícil por um grande período, muito grande período. O exemplo que eu estava lendo lá, é alguém pode receber algo e ficar feliz por 1 mês e se arrepender por 4 encarnações. E o outro lado, que é o mais comum, né, Deus passa a mensagem não através de um sim, mas através de um não, é que recebemos uma mudança, um empurrãozinho, uma doença, e sim ficamos buscando entender o que aconteceu por 6 meses, 1 ano. Mas vamos ser gratos eternamente. Então esse é o ponto de pedir, fui intuído através de um amigo, um familiar, entendi que fazia sentido e apliquei. Às vezes não é assim. Eu peço, simplesmente acontece algo e o que aconteceu? Aí vem a outra parte, que é o como nós vamos vivenciar esse fato. Porque é um fato, não dá para voltar atrás, está feito. E esses fatos são os que mais nos ajudam a crescer, vamos nos aproximar da família, vamos nos aproximar da religião, para passar por essa fase. Então o como é muito importante. O que é forte, o como é o que vai fazer a diferença. E aqui resumindo o que eu estava falando, né? Sempre temos o que necessitamos para a nossa evolução, que é diferente do que queremos às vezes. O que mais nos custa é entender, é aceitar e aplicar. Bom, o que Deus concederá se dirige a Ele com confiança e coragem. Com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios para sair por si mesmo da dificuldade,
com a ajuda de ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmo, segundo esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Então, a gente sim, temos que fazer a nossa parte. Aceitar, compreender, seguir adiante. Da melhor maneira que a gente pode. E com essa dica que eu também não conhecia, depois que pedi, escuta, presta atenção. Então Deus pode nos conceder coragem, paciência e resignação. E os meios para sairmos por nós mesmos. E os meios, de novo, vêm através de familiares, amigos, diversas formas. Só temos que estar atentos. Aí tem um exemplo aqui. Um homem está perdido no deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para assistir e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se para seguir a jornada. E aí tem dois comentários aqui. Se tem fé, essa pessoa exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Mas se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive, que chance eu tive, tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. Então, somos ajudados sempre. Mais do que talvez a gente consiga perceber. E gratidão é uma demonstração de humildade e de fé. Mas dir-se-á, por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o que necessitas? Porque não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento. Às vezes passa pela cabeça: não seria muito mais fácil a vida se a gente tivesse uma dica mais evidente? Às vezes estamos tendo uma dica gigante, e principalmente nos momentos mais difíceis, mas é tão simples? É isso que eu tenho que fazer? Sim. E às vezes esperamos algo espetacular, algo assim, super Hollywood, né? Eu teria uma frase interessante que Deus não vem de Hollywood. Deus não faz barulho. Né? Deus se comunica de maneira silenciosa através das pessoas. Dessa maneira ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e, percebendo alguém, grita e espera que a venham levantar. Se não vê ninguém, se levanta por si mesma.
Agora aqui então um resuminho da eficácia da prece. Então, o primeiro ponto foi, se pedirmos com confiança e para um bom propósito, Deus pode conceder a coragem, paciência e resignação para atravessarmos. E o percurso, com a ajuda de ideias, conselhos, de amigos, de quem seja, de intuição, vamos encontrar os meios por nós mesmos para sair, para evoluir dessa situação. Então cabe a nós fazer a nossa parte. Deus não vai trazer de bandeja a solução. Está com gripe? Vai tomar uma injeçãozinha. Não vai ser um plim que vai curar a gripe. Então ajuda-te que o céu te ajudará. Tinha uma outra frase que a minha avó dizia, que é Deus ajuda quem cedo madruga, né? Acho que é verdade. Aí tem uma história bem interessante que eu estava lendo lá sobre o Chico Xavier. Eu vou ler aqui para vocês. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, por isso, condenava Chico Xavier a vários dias de fome. Certa feita, já fazia 3 dias que Chico permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada, que lhe perguntou o motivo da tristeza com o qual se apresentava. E Chico disse: então a senhora não sabe? Tenho passado muita fome. E a mãe disse: ora, você está reclamando muito, menino. Disse Dona Maria João de Deus: menino guloso, tem sempre indigestão. E Chico fala: mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. 3 dias sem comer, acho que é válido, né? A mãezinha abraçou-o e recomendou: continue na oração e espere. O menino ficou repetindo as palavras do Pai Nosso. Lógico, não ficou repetindo. Foi realmente ação, pensamento do coração, numa necessidade clara e real. E daí a instantes, um grande cão da rua penetrou o quintal, aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um jatobá saboroso. Chico recolheu, alegre, o pesado fruto, ao mesmo tempo que viu a mãezinha a seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Agora o outro tema, que é a ação da prece e transmissão do pensamento. Esse também a gente estava estudando e conversando com a minha esposa. Foi uma revelação para a gente, a gente não tinha ideia que era assim que funcionava. Bom, a ação da prece. A prece é uma invocação. Por ela um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, pela prece, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser. Pela prece podemos pedir, agradecer e glorificar.
O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando um ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento alcança. Para se inteirar do que se pensa, do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço como sons neste mundo, na atmosfera. Então, o fluido universal é o elemento que está aqui em volta de todos nós, fora do nosso planeta, entre os planetas, em todo o universo. E esse fluido recebe um impulso da vontade. O fluido universal é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença que as vibrações do ar são circunscritas. Ou seja, por mais alto que seja o som, ele vai até uma parte. E aí ninguém mais escuta, né? Enquanto que o fluido universal se estende ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, uma coisa assim que para nós foi super interessante que, né, no estado evolutivo, né, que nós estamos, no planeta, né, para comunicação, quantos cabos, né, satélites, quantas coisas são desenvolvidas para que nós nos comuniquemos com outra pessoa, para que as informações vão e voltem. E aí pensar que cada um de nós, né, tem no pensamento, e ainda não conseguimos, de maneira eficaz, usar esse fluido universal que está em volta de todos nós, para simplesmente nos conectarmos em pensamento. Isso foi uma coisa assim, né, porque a gente é engenheiro, né? Fala, nossa, que coisa louca, né? Que nunca utilizamos bem isso aí. E talvez leve um tempinho para a gente utilizar. Mas é uma coisa fantástica, né? O pensamento estabelece uma corrente fluídica entre dois seres. E sendo o fluido universal o que liga tudo, o nosso pensamento, sim, pode chegar até Deus. E de Deus por outros e para nós. Então, é um meio de comunicação, o nosso pensamento, fantástico, né? E é interessante que hoje, no momento, né, tem os filhos já numa certa idade, né? Você vai aqui, vai ali, leva o telefone, né? Nunca atende, mas leva, né? Leva o telefone para a gente se comunicar, né? Aí você pensa, puxa vida, Deus teve a mesma ideia, né? Não foi nossa ideia, talvez foi a de Deus, né? Quando fez os filhos, já criou o telefone, que é o fluido universal. Vou te colocar lá na Terra, mas ficamos em comunicação, estamos em contato, né? Então foi bem interessante essa parte para nós aí. Bom, a energia da corrente fluídica está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Então, do vigor, atrás da palavra vigor, tem realmente algo, um sentimento forte, uma necessidade real que vivemos e clara, né? E vontade é escrever no papelzinho. Para daqui uma semana não mudar de ideia, e esquecer o que pediu e pedir outra coisa, né? Então vigor, vem do coração, e a vontade, persistência, né? Por isso a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Pela prece o homem chama para si o concurso, a ajuda dos bons espíritos,
que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Então, através da prece, adquirimos a força moral para continuar, para vencer as nossas dificuldades. O homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de seguir ou não. Nosso livre-arbítrio. Deus quer que seja assim, para que tenha a responsabilidade dos nossos atos e nos deixa o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter e se pede com fervor. E é o que pode, sobretudo, se aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Cabe a nós pedir com fervor e é nosso livre-arbítrio seguir os bons conselhos ou não. E aí vem uma frase que eu estava lendo lá que eu achei muito bonita. Renunciar à prece é renunciar à bondade e o auxílio ou assistência de Deus. Isso aqui, para mim, foi muito bonito isso. Não deixemos que o nosso orgulho impeça de pedir. Nos impeça de pedir. Seu fervor e sua confiança em Deus são o primeiro passo para o retorno ao bem, no qual os espíritos são felizes por nos ajudar. Se pedimos algo para um benefício nosso e para outros, sim, os espíritos vão nos ajudar. A prece que é recusada é a do orgulhoso, que tem fé em seu poder e em seus méritos, e crê poder se substituir à vontade de Deus. No Livro dos Espíritos tinha uma pergunta bem interessante lá. Qual é o caráter geral da prece? E aí vem a resposta. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Para pedir de maneira eficaz, temos que vencer o próprio orgulho. Né? Tem uma coisa interessante que quando o homem está dirigindo e a mulher está dirigindo. Aí você se perde. Né? E a mulher encontra a primeira pessoa, abre o vidro e pergunta: onde é que é a rua tal? Não é assim? O homem dirigindo, o que acontece? Não, já estou quase lá, E fica meia hora perdido, né? E não tem a humildade de abaixar o vidro e perguntar para a primeira pessoa que encontra na rua, né? Você vê o nível de evolução, né? Mas, depois que inventaram o GPS, acabou a conversa, né? A não ser que te manda para o caminho errado. Bom, 15. O poder da prece está no pensamento. De novo, a palavra pensamento se repete muito forte através de todo esse capítulo aqui. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em grupo. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece, em comum ou em grupo, tem uma ação mais poderosa. Quando todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se todos gritassem em conjunto, em uníssono:
Mas o que importa é estarem reunidos, em grande número se cada um age isoladamente e por sua própria conta. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas em comum aspiração orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força, mais eficácia que a das outras 100. Aqui então, um resuminho dessa parte de ação da prece e transmissão do pensamento. O poder da prece está no pensamento, na clareza, no foco, na união pensamento e palavra. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pela prece, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser. Então, pela prece, podemos pedir, agradecer e glorificar. Através da prece, recebemos, adquirimos a força moral para vencer as dificuldades. Renunciar à prece é renunciar à bondade e assistência de Deus. São os impulsos da caridade, do como fazemos, do que fazemos, que dão à prece todo o seu poder. O propósito que pedimos, para que queremos ajuda, que faz a diferença. Agora vem preces inteligíveis, preces que não são claras, que não dá para entender, que fazem a vida dos nossos mentores mais difícil. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar em um pensamento ao que não se compreende. Não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude, segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo por hábito, no automático, né? Por isso se crê em kits quando disseram uma prece, um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Mas Deus lê no fundo dos nossos corações, vê o nosso pensamento e a sinceridade que colocamos na prece. E é rebaixá-lo, crê-lo, mais sensível à forma que o fundo. Deus espera a sinceridade, o que realmente sentimos do coração, não uma frase bonita que não vai nos conectar com Deus. E essa parte eu falei que era mais curta, né? Então aqui já está o resuminho. A repetição do que não entendemos ou do que não vem do nosso coração não vai ter qualquer efeito. É fundamental saber o que realmente necessitamos. E para isso, temos que sentir as emoções e a energia do nosso coração. Realmente se perguntar o que eu necessito, não o que eu quero, o que eu gostaria. O que eu realmente preciso para evoluir. Pedindo com a mesma emoção e energia, nossa prece será clara e verdadeira. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Prece pelos mortos e espíritos sofredores. A outra parte que foi assim bem focada no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o benefício da prece pelos mortos e espíritos sofredores? Fazem com que se sintam menos abandonados, menos infelizes. Abrevia-lhes o sofrimento.
reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se levantarem pelo arrependimento e pela reparação. Desvia-los do pensamento do mal. Um sinal de piedade que lhes dulcifica o sofrimento. Todos temos o direito de receber uma prece. E nesse capítulo falava um pouco de pessoas que desencarnaram em diversas situações, inclusive suicidas, que são os que necessitam mais prece. Porque essa porta de saída tem um corredor muito difícil. Muito difícil. E esses são os irmãos que realmente precisam de muito mais oração para conseguir se arrepender e realmente reparar. Maneira de orar. Nesse capítulo foi muito interessante que ele começava assim: nosso primeiro dever como criatura humana é a prece. E aí me lembra um pouco daquela situação. Nosso filho sai, nossa filha sai e leva o celular. O que você pede? Atende a ligação. Né? É o primeiro dever. Atende a ligação, se mantém em contato. Né? Muitos oram, mas poucos sabem orar. Ao Senhor não importam as frases bonitas que ligamos maquinalmente. Oremos com humildade e profunda gratidão por tudo que nos foi permitido e preparado para essa reencarnação, para essa oportunidade de crescimento, de evolução. Em nossas preces devemos pedir as necessidades reais. Então, outra frase que se repete muito nesse capítulo: pensamento, conexão com o nosso coração e necessidades reais, não o supérfluo, né? Inútil pedir ao Senhor para abreviar nossas provas e nos dar alegrias e riquezas. Então, voltando à situação do caso da pessoa que se perdeu no deserto, pedir a água diretamente não vai acontecer. A necessidade da água é clara. Pedir meios para alcançar o objetivo. Aí sim conseguimos. Devemos pedir paciência, resignação e fé para enfrentar com entusiasmo, enfrentar com Deus no coração. Essa palavra entusiasmo eu gosto muito dela porque o significado é Deus no coração. E aí vem aquela parte de pedir, né, ter a paciência, a resignação de aceitar a situação. Deus se comunica muito através do não. Não é esse o caminho de uma situação difícil. E numa situação difícil, passar com entusiasmo, passar com fé, com Deus no coração, é o que realmente vai fazer a diferença. Então, para enfrentar com desafios, com entusiasmo, os desafios que necessitamos para nosso melhoramento moral. Devemos com humildade pedir ao Senhor que nos perdoe por nossas falhas, por nosso orgulho, por nosso egoísmo ou por falta de caridade. E pedir a força para não mais falhar e a coragem de reparar. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso. E verei que torrente de graças e consolações se derramará sobre vós. Aqui vale uma ressalva, né? Não é que a gente vai pedir e só vai vir alegria. Ao contrário, a gente vai pedir e vai receber as ferramentas de trabalho, não a obra completa. Um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por nosso Pai Celestial que as longas preces repetidas pelo hábito.
Então, o resumo, né, da maneira de orar. Devemos pedir pedir as necessidades reais, que vêm do coração, para o nosso progresso. Se peço algo que realmente é importante, que vai beneficiar a mim e a outros, esse é o caminho. Inútil pedir ao Senhor para abreviar nossas provas. Pedir para eliminar um problema. Pedir para que me dê a água. Pedir que pare a dor. Pedir que... Não, isso não é o caminho. Pedir que me ajude a passar por isso com ainda mais fé. Porque foi uma prova que geralmente nós pedimos. Uma situação difícil é um momento de se reconectar com a família, com Deus. E temos que sim passar por isso da melhor maneira, felizes. Devemos pedir paciência, resignação e fé. Oremos com humildade e profunda gratidão por tudo que nos foi permitido e preparado para a nossa evolução. Nessa parte de maneira de orar aqui, eu queria talvez escutar um pouquinho vocês aí se... Já passou o tempo? Eu estava sem óculos. Putz, eu vou correr. Desculpa, então. Desculpa. Eu não estava vendo o relógio, estava olhando lá assim, falei, nossa, cadê o prato? Cadê o relógio? Não estava enxergando nada. Desculpa, vamos acelerar então aqui. A alegria da prece. Opa. Espíritos celestes acorrem e vêm nos anunciar grandes coisas. Deus abre seus tesouros para nos dar todos os seus benefícios. A fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento. E a prece. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Prece, filha primogênita da fé, nos conduz ao caminho que leva a Deus. Então, pela prece, pedimos e somos intuídos, com meios para evoluirmos. Nos arrependemos e aprendemos a orar e pedir do coração para obter o que necessitamos para o progresso, não a solução final. Se através da prece podemos obter a bondade, a assistência de Deus, obter o que realmente necessitamos para o nosso progresso, né, para vencer os nossos desafios, o que nos impede de pedir? O que nos impede de realmente pedir o que precisamos para a nossa evolução? De orar com fé e fervor. Então esse aqui é o último slide, desculpa pelo atraso aí. Mas esse conjunto, né, talvez temos que vencer o nosso próprio orgulho e egoísmo para pedir do coração e obter o que necessitamos e que podemos não gostar, mas é o que precisamos para o nosso progresso. Bom, pessoal, uma recomendaçãozinha. No Evangelho, segundo o Espiritismo, na parte final, tem uma série de preces. E eu vi um vídeo do Haroldo que fala por que Allan Kardec foi escrever as preces, né? Ele nunca tinha entendido isso aí. E quando ele estava coletando informações sobre a vida de Jesus, o que se passava naquela época, ele foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele encontrou uma pessoa que conhecia muito sobre a cultura, o que as pessoas, né, sentiam e viviam na época. E ele perguntou, não tem nada escrito, o que as pessoas pensavam, o que as pessoas pediam na época, né? E esse senhor falou para ele, bom, para você saber o que elas pensavam na época, né, pensavam, para pensar, você tem que ler as orações que eles faziam na época. Então foi por isso que Allan Kardec, no final do Evangelho, escreveu uma série de preces. E essas preces são aplicáveis para todos os momentos da vida. Porque é o que passa na nossa vida, é o que pensamos, é o que vivemos. Então a recomendação, leiam as preces, são preces muito bonitas. E vamos orar agora do coração. Agora a gente sabe, né, William? Agora não tem desculpa, né? Desculpa o atraso aí, né?
Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estudar, de aprender, de me fazer e nos fazer mais conscientes de tudo que temos, de tudo que podemos. Esse aprendizado de orar do coração, de se conectar com Deus, espero que nos seja muito, muito útil, porque essa é uma maneira maravilhosa de evoluirmos. Peço então que oremos para as pessoas que ainda não enxergaram, para as pessoas que cometeram erros, para situações difíceis, para todos que precisam, e todos nós precisamos. Por favor, meu Deus, ilumine nossos dias, para que façamos nossas preces com total atenção e foco. E que dessa maneira possamos nos ajudar e ajudar a todos que estão ao nosso redor. Com paciência, com resignação, com fé e com amor. Peço, meu Deus, que nos ilumine a todos durante essa semana, para que sim possamos nos manter conectados com nossos mentores e com Deus. Muito obrigado, meu Deus.